Olá, nós estamos aqui na nossa segunda aula da disciplina de projetos de máquinas e aqui nessa aula nós estamos falando sobre as transmissões mecânicas e mais especificamente nas transmissão de potência utilizando elementos flexíveis como as correias. E nos capítulos anteriores das aulas nós já falamos sobre as vantagens e desvantagens nos usos das correias. Também falamos sobre a geometria geral em um conjunto de correias e polias e, inclusive, calculamos a largura de uma correia em função das dimensões dessa geometria. Também já falamos sobre as relações de transmissão, em que nós podemos relacionar o diâmetro da maior polia com o diâmetro da menor polia para observar a relação de transmissão. Lembrando que também essa relação de transmissão pode ser calculada através da maior velocidade, normalmente associada ali com a menor polia, com a maior velocidade associada na maior polia, e nós também vamos ter uma estimativa sobre essa relação de transmissão. Mas isso ainda não é suficiente para nós conseguirmos calcular e especificar totalmente uma transmissão por correias e polias. Nós temos que observar o que está associado de forças nessa transmissão. E aqui nessa próxima página eu trago para vocês uma imagem que ilustra as forças que atuam numa transmissão entre a polia e a correia. Lembrando que basicamente essa transmissão acontece devido ao atrito entre a correia e a polia. Vamos aqui adicionar um ponteiro para eu mostrar para vocês o que acontece. Então vamos aqui pensar, né? Vamos aqui olhar esse desenho que traz uma polia motriz, né, movimentando aqui com esse sentido de rotação, com sentido horário. E o que acontece? Bom, essa relação, né, causa, é claro, uma força normal entre a polia e a correia. E a transmissão acontece basicamente devido ao atrito e também em função dessa reação normal entre a polia e a correia. E dessa forma, então, nós vamos ter a transmissão da potência. E uma outra característica também importante para esse sistema é o seguinte: quando nós temos então a transmissão da potência através da polia e da correia, nós vamos observar que um lado da correia ele vai ficar mais apertado. Então, imaginemos, né, que aqui nós temos a rotação nesse sentido. O que vai acontecer? Nós vamos ter um lado, que nós vamos chamar de F1, onde a força de tensão, a força de tração vai ser maior do que esse lado F2. Isso aqui é exemplificado nessa imagem, é representado nessa imagem. Então vejam que esse lado de baixo, né, devido a essa rotação com esse sentido aqui também horário, façam que esse lado ele fique mais tracionado do que esse lado superior. Então esse lado mais tracionado é chamado de lado apertado, denominado como F1. E o lado mais frouxo é denominado como F2. Falando ainda sobre essa característica, né, geral de transmissão das polias e correias, no movimento de rotação da polia, isso faz com que transmita uma certa força centrífuga para a correia. E essa força centrífuga, nós vamos observar que ela vai depender do quê? Vai depender da inércia, né? da inércia da correia. E essa força, né? Essa energia cinética que está associado
basicamente com a inércia da correia, né? Nós vamos calcular então essa força centrífuga baseada na densidade da correia. Essa densidade ela pode ser fornecida aqui então em quilos, né, por metro cúbico, né? Nós podemos aí converter sempre, né, se necessário, converter a densidade em quilos por metro cúbico. Também vamos aí considerar a largura da correia e a espessura da correia. Bom, esse resultado nós vamos multiplicar pela aceleração centrífuga. Então, aqui nós vamos tomar conta, né? Vamos considerar o raio da polia, que é o diâmetro dividido por 2. Vamos também considerar a velocidade angular elevado esse resultado, né, de R ômega. Vamos considerar isso ao quadrado. Dessa forma, então, nós vamos calcular essa força centrífuga que faz com que também contribua nessa transmissão de forças através das correias. Mas vamos adentrar ainda um pouco mais, falando dessa análise, né, de forças que atuam nas correias, né, falando ainda sobre a transmissão aqui que acontece basicamente dependente, né, da força F1, que é o lado onde nós temos um maior nível de tração, quando comparado com o lado mais frouxo. E nessa transmissão, nós vamos observar que existe uma força inicial. E essa força inicial de tensão é a força exigida para um início de transmissão de potência. Então, antes de ocorrer a transmissão da potência, é necessário um nível, né, de tração inicial. E esse nível de tração inicial, exatamente antes de começar a transmissão da potência, é caracterizado por essa força inicial que também está envolvida aqui, junto das forças, do equacionamento da força F1 e também junto do equacionamento da força F2. Também vamos aí considerar a força centrífuga em ambos os casos, né, tanto do lado do ramo apertado quanto do lado do ramo frouxo. Mas exatamente o que vai trazer uma transmissão de potência, né, uma transmissão de movimento para a correia, vai ser a diferença dessa força F1 em função da força F2, que é aqui detalhado através do ΔF. Mas exatamente o que é essa diferença dessa força, né, que é através dessa diferença dessa força entre a tração no ramo apertado menos a tração no ramo mais frouxo, isso vai trazer uma disponibilidade de torque. Então, quando nós fazemos o F1, que é a tração no ramo mais apertado, menos a tração no ramo mais frouxo, e multiplicamos isso pelo raio, que é exatamente, né, o diâmetro dividido por 2, nós vamos ter o torque. Então, nós vamos ter o torque. E o torque, é claro, né, multiplicado pela velocidade que está associado nessa polia motora, nós vamos ter então a transmissão da potência através das polias, né, e correia. Vamos aqui seguir, falar ainda sobre aquela tensão inicial. Existe uma forma, né, então, de nós equacionarmos essa força inicial que é demandada para iniciar a transmissão da potência. Basicamente, essa força inicial ela pode ser calculada em função do torque, em função do diâmetro, e vai depender principalmente do coeficiente de atrito entre a correia e a polia, multiplicado pelo ângulo de contato entre a correia e a polia. Então, depende das propriedades, né, basicamente geométricas, né, depende das dimensões geométricas, depende do material, porque aqui nós vamos ter o coeficiente de atrito entre a correia e a polia, e é claro que também vai depender do nível aqui de torque exigido e das dimensões da
da polia. Então, essa é a força inicial para se ocorrer a transmissão, né, de potência. Bom, e aqui nós temos a equação mais importante de todas, que é a equação geral das correias. Mas essa equação, que leva em consideração a tração no ramo mais apertado, né? A tração no ramo mais apertado, que leva em consideração a tração no ramo mais frouxo, leva em consideração a força centrífuga e também leva em consideração o coeficiente de atrito, né? O fator de fricção, coeficiente de atrito entre a correia e polia, e também leva em consideração esse ângulo de contato com a polia e a correia. E essa equação geral, ela é formulada através, né, da combinação dessa equação da força, né, que leva em consideração a força inicial para se ocorrer a transmissão da potência, e também leva em consideração essa equação que nós temos aqui da diferença entre a força no ramo apertado menos a força no ramo mais frouxo, que é essa diferença entre essas duas componentes de força que realmente vai trazer o torque, né, disponível para realizar a transmissão da potência. Então vamos aqui na sequência, né, falando, além da equação das correias, nós podemos também, é claro, determinar a potência que é transmitida. E essa potência nominal vai ser calculada através, né, da equação em que nós temos que força vezes velocidade é igual a potência. Lá da física nós temos essa definição, né, que potência é igual a força vezes velocidade. Nesse caso, qual que é o cálculo da força? Bom, é a força que está sendo disponibilizada para a transmissão de potência, ou seja, a força, né, do lado apertado menos a força aqui no lado frouxo, no ramo frouxo da correia, multiplicado pela velocidade. E essa velocidade aqui é a velocidade tangencial da correia. E como que nós calculamos essa velocidade tangencial da correia? Lembrem que lá na aula passada nós falamos que a velocidade tangencial da correia pode ser calculada utilizando a equação de ômega-r, já que velocidade tangencial é igual a ômega-r, sendo que ômega é a velocidade angular da polia e o r é o raio da polia. Então, essa é a forma que nós utilizamos para calcular a potência nominal. E essa potência nominal pode ser calculada em função aqui também, né, de nós sabermos, né, termos uma estimativa de qual a potência que nós vamos levar em consideração o projeto. Para isso, para calcular essa potência que nós vamos considerar para o nosso projeto de seleção dos elementos de transmissão de correia e polia, nós podemos tomar em consideração então a potência nominal, que nós aprendemos a calcular no passo anterior. Nós também podemos considerar um fator de serviço, que vai depender das condições da operação, e podemos também considerar aqui um fator multiplicador de projeto. Então, dessa forma, nós vamos, né, ter o cálculo, né, de uma potência ao projeto, né, uma potência um pouco maior aqui do que nós denominamos aqui para potência nominal. Lembrando também que a partir dessa equação nós também podemos, né, a partir, né, principalmente aqui da potência de projeto, nós podemos calcular o torque, né, nós podemos ter uma referência para o torque, já que lembrando que potência é igual a torque vezes velocidade angular. Isso aqui também, né, nós temos esse equacionamento lá a partir da física, né? Então, potência em watts, aqui a unidade vai ser o watts, é igual ao torque em newton-metros multiplicado pela velocidade angular em radianos por segundo. Então,
potência é igual a torque vezes velocidade angular. E fazendo um rearranjo aqui, nós podemos considerar que o torque é igual a potência nominal vezes o fator de serviço multiplicado pelo fator de projeto relacionado com a velocidade angular. Lembrando que as unidades aqui, né, para esse cálculo, né, nós vamos considerar a potência em watts e a velocidade angular em radianos por segundo. Vamos na sequência falar que nós também podemos considerar nos nossos cálculos, né, para seleção de um sistema de transmissão, nós podemos calcular qual que é a capacidade máxima de transmissão de potência de uma correia comercial. Para calcular essa máxima potência admissível que pode ser transmitida por essa correia, nós podemos fazer esse cálculo em função das nossas características da transmissão, que aqui vai ser denotada pela velocidade tangencial, e nós também podemos considerar a característica, né, do material da correia. A característica, nesse caso, a máxima força admissível que pode ser transmitida através dessa correia. Então, considerando essa característica de máxima força admissível que pode ser transmitida pela correia, e considerando a característica do sistema que vai ser montado através da velocidade tangencial, nós podemos fazer isso para calcular qual que é a máxima potência admissível ao sistema. E ainda nós podemos calcular também o fator de segurança. E o fator de segurança nesse caso vai ser qual? Vai ser a relação dessa máxima potência admissível relacionado com a base, né, da potência nominal vezes o fator de serviço, que é quase aquela potência de projeto que nós falamos no passo anterior. Então, dessa forma, nós observamos qual que é o fator de segurança para essa transmissão que nós vamos selecionar e projetar. Ainda na sequência, nós vamos falar que essa máxima força admissível que pode ser transmitida por uma correia comercial, ela não vai ser fornecida num valor de tração em newtons. Normalmente, essa força a capacidade de transmissão da correia, ela é fornecida através desse valor aqui, numa força admissível por unidade de largura. Então, nós vamos ter que fazer um cálculo para alcançar, ou melhor dizendo, né, nós vamos fazer um cálculo para observar qual que é a máxima força admissível que pode ser transmitida pelaquela correia comercial. Para isso, então, nós vamos tomar no catálogo de uma correia, nós vamos observar qual que é o valor da força admissível aqui por unidade de largura, né, em newton por milímetros, e vamos fazer algumas correções considerando fatores como o fator de correção de velocidade, né, da velocidade tangencial que vai ser aplicada para aquela transmissão, e também vamos considerar um fator que é relacionado com os tamanhos da polia, e ainda vamos considerar aqui o valor da largura, até porque se a força admissível está sendo dada em newton por milímetros, né, nós vamos então multiplicar pela largura para nós então alcançarmos esse valor de força admissível a ser transmitida pelaquela correia específica do catálogo. Na sequência, nós podemos ainda falar sobre uma verificação bastante útil. E o que é essa verificação? Nos catálogos, né, de correias comerciais, uma informação bastante valiosa é essa informação do coeficiente, né, de fricção, né, coeficiente de atrito, que é o máximo coeficiente de atrito que pode ser alcançado na relação entre a correia e a polia. E como regra, o que nós temos? A regra é o seguinte: o coeficiente de atrito desenvolvido tem que ser menor que esse coeficiente de atrito que é especificado lá no catálogo
esse coeficiente de atrito especificado no catálogo das correias, né? E por quê? Por que o coeficiente de atrito desenvolvido tem que ser menor que o valor especificado de coeficiente de atrito entre correia e polia? Porque, é claro, que se esse coeficiente de atrito desenvolvido for maior, a correia ela vai ter um alto nível, né, de patinagem em relação à polia. Então, de forma ideal, o nosso projeto vai ter que atender essa exigência, que vai ser um coeficiente de atrito desenvolvido menor que o coeficiente de atrito especificado no catálogo para a correia em relação à polia. E esse cálculo nós vamos fazer dessa seguinte forma, né? Nós vamos considerar a máxima força admissível, né, que nós aprendemos a calcular nos passos anteriores. Nós também vamos considerar o fator, a força centrífuga, vamos considerar a tensão, ou melhor dizendo, a tração no ramo frouxo, e também aqui vamos considerar o ângulo de contato entre a correia e a polia, e esse ângulo de contato depende das dimensões geométricas da composição entre polia e correias. Aqui agora, antes de encerrar essa parte da videoaula, eu trago para vocês uma visão geral sobre um catálogo de uma correia de borracha nitrílica, onde nós temos aqui vários tipos de correias, né? Então nós temos aqui uma dezena de tipos de correias e nós podemos observar que para esses diferentes tipos de correias nós temos diferentes possibilidades, né, de espessura para essas correias, né? Vejam que aqui nós temos correias com espessura de menor espessura, como por exemplo 0,8, até correias de maior espessura, chegando até 4 milímetros de espessura. Para correias de menor espessura, pode ser aplicado polias de menor diâmetro. Para cada uma dessas correias, né, nós vamos observar a capacidade, né, de transmissão de força em unidade de largura, em unidade de força por unidade de largura. Então, vejam que para correias de menor espessura, a capacidade, né, de transmissão de força é menor do que para correias de maior espessura. Correto? E é claro que também o peso, nesse caso, o peso da correia, dessas correias menores, né, de menor espessura, também vai ter um peso, né, específico menor do que as correias com maiores dimensões. E aqui, vejam vocês que também nós temos as informações, né, do coeficiente de atrito máximo que pode ser alcançado entre a correia e a polia. E veja que aqui o máximo coeficiente de atrito que pode ser alcançado é igual a 0,7. Isso considerando ali uma rugosidade máxima, né, de 1,6 micrômetro. Antes de terminar essa parte da videoaula, vamos falar aqui sobre um nível, né, de passo a passo para melhor orientar vocês para uma análise sobre uma transmissão de correia plana. E nessa análise geral, né, nós podemos, por exemplo, determinar a exponencial desse coeficiente de atrito vezes o ângulo de contato entre a correia e a polia. Essa aqui é uma informação muito importante, né, que vai ser aplicada, por exemplo, na fórmula geral, da equação geral das correias. Outra informação importante a ser tomada na análise é a força centrífuga, e essa força centrífuga vai depender das características, né, de inércia da correia, como por exemplo a densidade e a largura, né, dessa correia, e também das características de transmissão, né, de velocidade da polia, como por exemplo a velocidade angular e o raio da polia. Também outra característica que deve ser determinada na análise é o torque. O torque que depende da diferença da força
do ramo apertado em relação à força do ramo frouxo. Isso aí, essa diferença multiplicada pelo raio da polia. Além disso, nós podemos também determinar a força aqui no ramo frouxo, né? Podemos também calcular a força inicial para ter o início, né, da transmissão de potência, e como fechamento final nessa análise de transmissão de uma correia plana, idealmente vamos verificar se o coeficiente de atrito desenvolvido na transmissão é menor do que o coeficiente de atrito especificado para a correia e polia, esse coeficiente de atrito especificado no catálogo. E para fechar mesmo, né, é claro que nós podemos também calcular o fator de segurança, onde nós vamos relacionar a potência admissível, né, a capacidade máxima, né, de potência que pode ser transmitida pela correia, vamos relacionar com a potência nominal vezes o fator de serviço. E é claro que nós temos aqui um exercício para a gente fazer. Nós temos um exercício. Mas esse exercício nós vamos fazer numa próxima videoaula. Então, até lá e obrigado.